Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Cláudio, canal Discipulando com a Bíblia, trazendo o resumo das lições da Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, vamos estudar nossa 13ª lição da nossa revista de adulto deste último trimestre de 2024, estudando as promessas de Deus. Hoje vamos concluir o trimestre estudando sobre os atributos de Deus. Um destes é que Deus não falha. Suas promessas, elas não falham. Nós estudamos ao longo do trimestre as promessas de Deus, promessas que são aquelas que têm a participação do homem, né, as promessas condicionais. Depende da resposta do homem à orientação de Deus para que esta se cumpra, e as promessas também incondicionais, que independem da ação do homem, tá? Então vamos fechar nosso trimestre estudando sobre os atributos do Senhor. Deus não falha, Deus não erra, Deus não se equivoca. Logo, a sua palavra, como sendo a palavra de Deus, ela também não falha, ela também não erra. Nossa 13ª lição, ela traz como título: As promessas de Deus são infalíveis. As promessas de Deus não falham, né? A infalibilidade das promessas de Deus. O nosso texto áureo está no livro de Números, capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Verdade prática: as promessas de Deus são infalíveis, porque Deus e sua palavra sempre cumprem um propósito. Deus sempre cumpre a sua palavra, ele não falha. Deus, novamente, nunca errou e nunca errará. Então, vamos fechar esse trimestre estudando, tratando um pouquinho sobre as promessas de Deus para o homem. A gente vai entender um pouquinho, porque às vezes na Bíblia tem passagens que diz que Deus se arrependeu. Deus se arrepende? Deus erra? Não, Deus não erra, né? Nosso Deus, em sua natureza, ele é imutável. Deus nunca erra. Então, a Bíblia ela revela nosso Deus como um ser absoluto, infalível e imutável. Tudo o que ele diz, tudo o que ele faz, acontece, porque Deus nunca erra. Os objetivos da nossa lição: apresentar a doutrina bíblica da infalibilidade de Deus, explicar o aparente paradoxo a respeito de Deus não mente nem se arrepende, e confirmar que as promessas de Deus são infalíveis. Então, a infalibilidade de Deus em suas promessas é um grande tema que vale a pena a gente estudar, a gente refletir a respeito desta natureza de Deus, tá? Deus nunca erra. Logo, a Bíblia também, como a palavra de Deus, ela não falha. A promessa de Deus é vida eterna para todo aquele que vem a Ele através do seu Filho, Jesus Cristo. Porém, muitos não aceitam. Pode até reconhecer que Jesus é o Senhor, que não há salvação fora de Jesus.
Mas reconhecer uma coisa, reconhecer e aceitar Jesus como Senhor e Salvador é outra totalmente diferente. O nosso texto bíblico está aqui no Salmo 102, dos versos 25 ao 27, e 2 de Pedro, capítulo 3, versículo do 8º ao 13º. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, todos eles, como uma veste envelhecerão, como roupa os mudará, e ficarão mudados, mas tu é o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas as coisas que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia do Senhor, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Então, nós vemos aqui o salmista informando que a terra passa, envelhece, a criação envelhece, mas Deus nunca envelhece. Deus nunca muda. A sua natureza, ela é perfeita, ela é imutável. Primeiro tópico da lição, Deus é infalível, a infalibilidade de Deus, uma promessa infalível, a palavra infalível de Deus. Então, como nós estudamos, como nós lemos aqui no nosso texto bíblico, o Salmo 102, revela a autoridade de Deus, a imutabilidade de Deus. O salmista, ele vai fazer esse contraste entre Deus, que é imutável, e sua criação. O que há na criação, um dia vai passar, vai envelhecer, vai mudar. Mas Deus, o Criador, ele não muda, ele não altera. Entende? Deus permanece para sempre. Verso 26 do Salmo 102. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, as criaturas, né? Como uma veste, envelhecerão. Como roupa, vai mudando. E ficarão mudados. Mas tu és o mesmo. E os teus anos nunca terão fim. Então, a imutabilidade de Deus revela que ele é infalível. E ele não falha. Na Bíblia não há nenhuma só referência que venha mostrar que Deus falhou em seus planos, em suas palavras, em suas promessas. Novamente, é bom a gente separar, lembrar, existem promessas que são condicionais, depende da resposta do homem para que ela se cumpra, e promessas que são incondicionais. Então, aquelas que mudam é porque o homem não correspondeu àquilo que Deus queria que ele fizesse. O erro não está em Deus. Deus é absoluto, Deus é infalível, Deus é imutável. Deus nunca muda. Na carta de Pedro, 2 de Pedro, que nós lemos aqui no nosso texto, no texto bíblico, capítulo 3, a partir do versículo 8, que nós lemos aqui, Pedro também vem tratar sobre a questão da imutabilidade de Deus. O apóstolo, ele responde à igreja, aos irmãos ali do seu tempo. Pedro deixa registrado
a respeito da suposta demora do retorno do Senhor Jesus Cristo. Deus se atrasa? Será mesmo que Jesus se atrasa? De jeito nenhum. Pedro explica que o tempo de Deus ele é diferente do nosso tempo, pois Deus é o Criador, nós somos criaturas. Mas haverá um tempo em que o Senhor há de vir, conforme a sua palavra afirma, e a sua palavra não erra. Entende? Então, o Senhor voltará e, infelizmente, surpreenderá muitos que não tem mais essa esperança, que acha que vivemos em uma fantasia, que essa ideia de um Jesus que vem buscar a sua igreja é uma utopia. Mas Deus cumpre a sua palavra. Deus cumpre a sua palavra, ela não falha. Então, ao longo da Bíblia, nós vemos que Deus nunca falhou em suas promessas, logo, nunca falhará. Ele não esquece nenhuma delas, porque ele é zeloso para cumprir aquilo que prometeu. Jeremias vai falar isso, capítulo 1, versículo 12, tá? Então a Bíblia, a palavra de Deus, é a fonte de promessas infalíveis para a nossa vida. A Bíblia ela não erra. Obviamente, nós estamos falando dos escritos originais. Entende? Porque há N traduções e algumas usam palavras que muitas vezes não está de acordo com os textos originais. Mas a 99% de todos os manuscritos encontrados confirma, corrobora com um com o outro. Logo, Deus não erra. Lembrando que a Bíblia Sagrada ela foi escrita no período de 1.600 anos, 16 séculos, aproximadamente 40 autores diferentes, 3 continentes diferentes, né? 3 idiomas, o hebraico, o grego e partes, porções ali do aramaico, e homens que não se conheceram, viram em épocas, tempo, cultura diferente, e mesmo assim, um livro vai corroborando com o outro, vai completando com o outro, vai somando com o outro, vai respondendo o outro. Entende? Então a Bíblia, ela se completa, ela auto se explica. Como isso é possível? Porque é a palavra de Deus e, como palavra de Deus, ela nunca está errada. Segundo tópico da nossa lição, Deus não mente nem se arrepende. Deus não mente nem se arrepende, tá? Deus se arrepende? Deus se arrependeu? Uma aparente contradição. No livro de Números, no capítulo 23, nós lemos ali uma história envolvendo Balaão, então profeta de Deus, e Balaão é convocado pelo rei dos Moabitas, Balaque. Os Moabitas se alinharam ali com os Midianitas para ir em guerra contra o povo hebreu que estavam passando as margens ali dos territórios dos Moabitas. Balaque chama Balaão, promete enriquecer Balaão com tudo aquilo que ele quisesse, para que Balaão, um profeta, amaldiçoasse o povo de Deus. Porque Balaque queria exterminar os hebreus. Só que quando Balaão vai amaldiçoar o povo hebreu, ele acaba abençoando. Está lá no capítulo 23 de Número. Aí Balaão diz: eis que eu recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado.
e eu não posso revogar. Número capítulo 23, versículo 20. Então, ninguém amaldiçoa um povo que é abençoado. Quando Balaão ia amaldiçoar o povo, Deus mudava as palavras de Balaão, e Balaão, ao invés de amaldiçoar, abençoava o povo de Deus. Então, Deus nunca erra. Deus não quebra as suas promessas. Deus é imutável. Deus, em sua natureza, ele é imutável. Entende? Então, Deus se arrepende, quando a Bíblia vai falar que Deus se arrepende ou não. Então, é sobre isso aqui que a gente vai refletir um pouquinho. Nós lemos em Gênesis capítulo 6 que Noé constrói uma arca para a sua salvação, a salvação dele, da sua família e dos animais, por causa da maldade que estava no mundo, da corrupção, da violência da sociedade ali da época. Está lá em Gênesis capítulo 6. Esse mesmo texto diz também que Deus se arrependeu de haver feito o homem, tá? Pois isso lhe pesou o coração ao contemplar o caminho de corrupção, de violência que a humanidade decidiu trilhar. Então vem a pergunta novamente. Deus errou? E por que o texto bíblico vai dizer que Deus se arrependeu? Então a gente vê aqui em Números capítulo 23, versículo 19, também a palavra se arrependeu. E em Gênesis capítulo 6 também, Deus se arrependeu. Deus se arrepende? Então está dizendo aqui que Deus errou? Não, é isso que quer dizer. Em Gênesis 6, arrependimento nada tem a ver com algo que ele tenha feito de errado, ou que Deus tenha alterado, entende? O seu plano original, mas sim que o homem, a humanidade, fez com o plano, com o propósito que o Senhor havia delineado para ele desde a eternidade, que o homem não cumpriu o propósito de Deus. Então, quando o texto bíblico está dizendo que Deus se arrependeu, em outras palavras, está dizendo Deus lamentou, Deus se entristeceu com o caminho que o homem tomou, que não era a vontade de Deus, desde o Gênesis, desde a desobediência. Deus não preparou a humanidade para viver esse caos que nós vivemos. São resultado das nossas ações. Logo, Deus não erra. Deus se entristeceu, Deus lamentou a atitude, o posicionamento do homem para com ele. Então a expressão arrependimento, ou pesou ali no seu coração, reforça a ideia de que Deus se entristeceu, Deus lamentou a escolha que o homem fez, que o homem faz, mas não que Deus erra. Entende? Na teologia, a gente usa uma palavra chamada antropopatismo. Antropopatismo é a forma que o autor sagrado usa para atribuir características ou emoções humanas a Deus. Como assim? Sim, no sentido de fazer com que a sua mensagem fosse compreendida pelo leitor do texto sagrado. Então, como, por exemplo, Gênesis capítulo 2 vai dizer que Deus, após, no sétimo dia da sua criação, Deus descansou. Mas Deus se cansa? Não. Então, Deus repousou da sua obra da criação, porque Deus não se cansa. Então, quando o autor sagrado usa essas emoções humanas atribuindo a Deus, ele está usando de uma forma para que compreendamos aquilo que o texto quer passar, aquilo que Deus quer transmitir. É porque
Porque Deus é espírito. Deus não se cansa. Entende? Então, esta palavra na teologia é chamada de antropopatismo. Da mesma forma, tem outra palavra chamada antropoformismo, que é atribuir formas humanas a Deus. O braço de Deus, o dedo de Deus, os pés de Deus, os olhos de Deus. Deus é espírito. Entende? Então, é para fazer que compreendamos. Então, Deus não se arrepende. Deus não erra. Então, a ideia é, Deus se entristeceu, né? Outra emoção humana, né? Deus lamentou o caminho que o homem decidiu escolher. Então, aqui a gente está falando de promessa condicional. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 28, está lá as bênçãos que Deus proferiu para a nação de Israel, se ela seguisse o caminho do Senhor. Porém, logo em seguida estão as maldições que também viriam sobre o povo se ele desobedecesse o caminho do Senhor. Então, a gente está falando de bênção, de promessa condicional. Mas não é que Deus erre, porque Deus nunca erra, entende? Então, a falha não está em Deus. Deus não erra, mas no ser humano. Então, quando diz arrependimento de Deus, não era em relação ao seu plano criador, mas ao ato rebelde de rebeldia do homem. Logo, o Senhor, ele nunca erra, ele nunca falha, tá? Então, Deus é imutável, sua natureza é imutável. Deus nunca falha, nunca hesita, porque Deus não muda. Sua própria natureza não muda, ele é fiel e leal às suas promessas e suas alianças. Mesmo assim, esse atributo de fidelidade de Deus não exclui a possibilidade de ele alterar seus planos ou intenções sob determinadas circunstâncias, que são exatamente aqui o que nós estamos estudando ao longo desse trimestre, as promessas condicionais. Por exemplo, no livro de Jonas, está tratando ali a proposta, a mensagem de Jonas para a cidade de Nínive, era de destruição, de juízo. Jonas vai e prega, em 40 dias a cidade será submergida, será destruída. Só que aquele povo se arrependeu do rei, o rei colocou até os animais para vestir pano de saco, se humilharam, literalmente, reconheceram que a mão de Deus estava, o juízo de Deus estava determinado sobre aquela cidade. E era um povo pagão. O povo se humilhou, se arrependeu, e Deus não destruiu aquela cidade. Entende? É que Deus errou? Não. A mensagem era de juízo, mas o povo se arrependeu. Nós vemos lá em 1 Reis, capítulo 21, versículo 29, quando o rei Acabe, ele assassina, Jezabel trama aquilo ali para assassinar Nabote e sua família por causa da vinha que Acabe queria comprar, e pela lei mosaica não podia ser vendido, passado a outra, né? Era de passado em família, dentro da família. Acabe queria comprar, Nabote, seguindo a lei de Deus, não vendeu. Acabe se entristeceu, a Jezabel toma a frente, cria um plano lá, né, para que Nabote seja assassinado. Quando Deus vira o profeta Elias para determinar o juízo de Acabe, que Acabe iria morrer, teria seu sangue lambido pelos animais, pelos cachorros. Da mesma forma, Jezabel teria sua carne comida pelos cachorros, naquele mesmo vale ali onde eles assassinaram Nabote. A mensagem era de juízo. Elias vai e transmite a mensagem. Então Acabe vai, se humilha, se entristece, se veste de pano de saco, se humilha na presença de Deus. Aí Deus vai e fala a Elias: não viste que Acabe se humilhou? Vai e diz a ele que este mal que eu falei que iria acontecer, não acontecerá no tempo dele, que seria a destruição da família de Acabe, que seria extirpada do reino, da linhagem real.
Aí Acabe se humilha. Então Elias vai e transmite a mensagem a Acabe. Por quê? Porque houve arrependimento. Houve arrependimento. A gente vê também lá no livro do profeta Isaías outro exemplo claro. Isaías capítulo 38, versículo 5 a seguir, com o rei Ezequias. Deus manda mensagem pelo profeta Isaías e diz a Ezequias que ele arrume a sua casa. Diz: olha, Ezequias, arruma a tua casa, pois tu vai morrer. Ezequias estava com uma enfermidade, tu vai morrer. Arruma a tua casa que tu vai morrer. O rei Ezequias se humilha, chora copiosamente na presença do Senhor. E Deus acrescenta 15 anos de vida ao rei Ezequias. Cura a enfermidade que Ezequias tinha e acrescenta 15 anos, mais 15 anos de vida ao rei Ezequias. Então, Deus é um Deus de misericórdia. Então, não é que Deus erre, mas a partir da ação do homem, né, Deus age a nosso favor. Mas Deus nunca erra, Deus nunca se equivoca. E o terceiro tópico da nossa lição, as infalíveis promessas de Deus. A eternidade, um plano glorioso, a eternidade, e esperança forjada na promessa infalível de Deus. Então, Deus sabia que o homem iria pecar, que o homem iria errar. Deus sabe todas as coisas. Deus é onisciente, sabe todas as coisas. Deus é onipotente, Deus tem todo o poder. Deus é onipresente. Não tem como fugir da presença de Deus. O salmista, no Salmo 129, diz: para onde fugirei da tua presença? Não tem como se esconder de Deus. Então, a queda do ser humano não pegou Deus de surpresa. O pecado de Adão, a desobediência, não pegou Deus de surpresa. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, está dizendo que Jesus ele era cordeiro morto desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Então, um plano glorioso em que, segundo o conselho da sua vontade, a gente vê isso também em Efésios, capítulo 1, versículo 11 e 12, já havia sido planejado por meio de Jesus, o nosso Salvador. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aí Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus está dizendo que da semente de Eva, após o pecado, a desobediência, Deus decretando ali o destino de Satanás. Nasceria aquele, o Messias, Jesus viria, e esmagaria a cabeça de Satanás, a cabeça da serpente. Deus nunca é pego de surpresa. Deus nunca erra, ninguém nunca surpreende Deus. Os planos de Deus, ninguém frustra, ninguém muda, porque Deus não erra. Entende? Então, Deus é perfeito. Juntamente com seu plano de salvação, Deus promete a vida eterna. Não fomos criados para a queda, para a rebelião contra Deus e, consequentemente, a finitude. Não fomos criados para a morte. A maior frustração do homem é a morte, porque ele não consegue evitar. Ele não consegue evitar. Ninguém consegue evitar, porque nós não fomos feitos para morrer. O pecado é que trouxe isso, entende? Então, fomos criados para viver eternamente, andar e viver na presença do nosso Criador, do nosso Pai. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o garantidor da vida eterna para nós, tá? Em que um dia experimentaremos por ocasião da sua vinda e da transformação do nosso corpo. Este corpo mortal, corruptível, sujeito ao pecado, por um corpo glorioso, celestial, incorruptível. Paulo vai dizer aos Efésios, capítulo 4, versículo 13, que é quando chegaremos à estatura de varão perfeitos.
O apóstolo João vai dizer na sua primeira epístola que assim como Jesus é, seremos corpos glorificados. Então, ao longo dos séculos, desde que existe gente na Terra, e o homem ele busca uma maior expectativa de vida. A gente sabe que logo nos primórdios da criação, os homens viviam muitos séculos. Muitos séculos. Matusalém, por exemplo, o homem que maior tempo viveu na Terra, 969 anos. Então, antes do dilúvio, os homens, a humanidade, vivia muitos séculos. 700, 800, 900 anos. Só que com a maldade crescendo, Deus foi diminuindo a expectativa de vida da humanidade, entende? E a gente vai ver lá no Salmo que vai falar que a expectativa de vida do homem é 70, 80 anos. Alguns chegam a 100, 110, mas é muito raro no nosso tempo. Entende? Então, tudo isso é consequência do pecado, do afastamento do homem de Deus. O homem tenta buscar, de todas as formas, um meio de prolongar a sua vida na Terra. Mas um dia ela finda, chega através da medicina, dos recursos científicos, da tecnologia, que a humanidade tem à sua disposição. Estica de um lado, estica de outro, né? As cirurgias plásticas, mas uma verdade que ninguém consegue escapar. Todos irão morrer. Mas o envelhecimento, a morte, são realidades vivenciadas. Não tem como escapar disso. Entende? Contudo, os que têm a sua esperança forjada na promessa infalível de Deus, porque Deus não falha, sabe que nada nesse mundo pode enfraquecer a alegria da salvação que desfrutaremos em Cristo Jesus. Tá? Então, a vida é um dom de Deus. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, Paulo está tratando sobre isso. E que, por isso, de maneira grata e alegre, tomamos a caminhada com Deus até chegar o dia em que conheceremos, que estaremos com Deus para sempre, na nossa morada eterna, celestial, juntamente com o nosso Deus, com o nosso Pai, aquela morada que um dia Adão perdeu. Entende? Então é isso, Deus nunca erra, Deus nunca falha, Deus não muda, Deus é imutável. Deus não erra. Deus não se arrepende. Ele se entristeceu, ele lamentou a atitude do homem, o caminho que o homem decidiu seguir, desobedecendo a sua palavra e trazendo sérias consequências para a humanidade e para a natureza. Mas Deus nunca é pego de surpresa. Deus nunca se atrasa. Deus nunca se equivoca. Tá? Então a gente fecha esse trimestre estudando uma lição muito maravilhosa, onde nós aprendemos que existem promessas que são condicionais, depende de eu responder aquilo que Deus determinou em sua palavra para que a promessa cumpra na minha vida. Por exemplo, a salvação. A salvação foi estendida a todos, mas nem todos respondem, aceitam. Então esta é uma promessa condicional. Esta é uma promessa que depende do homem responder positivamente para que ele seja salvo. Tá? Que Deus te abençoe e um feliz 2025, se assim Jesus não nos levar antes, melhor ainda. Se não, nós vamos continuando aí, estudando a palavra de Deus e estreitando nosso relacionamento, nossa intimidade com o Espírito Santo de Deus. Deus abençoe sua vida.